O caminhoneiro e a guarda rodoviária. Capítulo 1. A estrada e o vazio. Meu nome é Roberto Almeida, tenho 48 anos e faz quase 5 anos que a estrada virou minha única companhia de verdade. 5 anos desde que Letícia assinou os papéis do divórcio e saiu pela porta com 2 malas e um silêncio que pesava mais que qualquer carga que eu já transportei. Não houve briga naquele último dia, nem lágrimas, só cansaço. O tipo de cansaço que acumula quando 2 pessoas passam anos dormindo no mesmo colchão, mas vivendo em planetas diferentes. Eu escolhi a estrada. Ela escolheu ficar. Simples assim. Até não ser mais simples. Naquela manhã de junho, o frio cortava a pele mesmo com o sol já alto. Meu Scania vermelho, o guerreiro, engolia os quilômetros da BR-116 rumo a São Paulo, carregado de sacas de café do interior de Minas. O rádio tocava uma sertaneja antiga, daquelas que falam de arrependimento e porteiras fechadas. Desliguei. O silêncio dentro da cabine era melhor. Pelo menos, era um silêncio que eu escolhia. Conheço cada pedaço daquela rodovia, cada buraco disfarçado, cada curva traiçoeira depois da Serra das Araras. Dirijo ali há mais de 20 anos. É estranho como um lugar pode ser tão familiar e tão solitário ao mesmo tempo. O cheiro de diesel grudava na minha camisa, café requentado na garrafa térmica, bolacha de maisena no porta-luvas. Essa era a minha rotina. Minha vida inteira cabia naqueles 12 metros quadrados de metal e borracha. Às vezes, quando parava nos postos à noite, via famílias saindo de carros, crianças reclamando de fome, pais cansados, mas juntos, e eu sentia uma pontada no peito. Aquele tipo de dor muda que você aprende a engolir com café e segue em frente. Letícia sempre dizia que eu amava mais o caminhão do que a ela. Talvez ela estivesse certa. Mas também é verdade que quando você passa 30 dias fora de casa todo mês, o que sobra para amar quando você volta? Conversas sobre conta de luz, silêncios na mesa de jantar, sexo mecânico de sábado à noite? Não estou me desculpando, só estou dizendo, amor também morre de ausência. Vi as luzes piscando ao longe, blitz da Polícia Rodoviária Federal. Meu pé aliviou no acelerador. Documentação sempre em dia, caminhão revisado, carga legal. Mas motorista nenhum relaxa quando vê cone laranja e viatura parada. Parei devagar, janela já aberta, braço para fora no cumprimento de sempre. E então, meu coração deu um soco no peito. Era ela, Letícia, minha ex-mulher, de uniforme azul da PRF, colete refletor, cap na cabeça e aquele mesmo jeito sério de sempre. O cabelo castanho estava mais curto, o rosto mais magro, mas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos que me olharam com amor e depois com decepção. E por último, com indiferença. Ela se aproximou do caminhão e quando me viu, congelou. Por 3 segundos inteiros, o mundo parou. O barulho dos outros caminhões passando sumiu. O vento parou de soprar. Até o guerreiro parecia prender a respiração. Letícia piscou 2 vezes, como se não acreditasse. E eu não conseguia falar. Roberto? A voz dela saiu baixa, incerta. Letícia, foi tudo o que consegui dizer. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente e continue e alongue o próximo. Capítulo 2. O reencontro. Ela ficou parada ali, a uns 2 metros da porta do caminhão, segurando a prancheta contra o peito como se fosse um escudo. O vento bagunçou uma mecha do cabelo dela que escapou do cap. Eu conhecia aquele gesto, o jeito como ela mordia o canto do lábio quando estava nervosa. 5 anos. 5 anos inteiros sem vê-la. E agora estava ali, na frente do meu caminhão, vestindo um uniforme que eu nem sabia que ela tinha conquistado. Você está na PRF? Perguntei, tentando organizar os pensamentos que se embaralhavam na minha cabeça. Faz 3 anos, ela respondeu, a voz ainda controlada profissional, mas percebi o tremor escondido. Entrei logo depois que nos separamos. Ela não disse, depois que você me deixou, ou
depois que tudo acabou. Disse, depois que nos separamos. Como se tivesse sido uma decisão mútua, concordada, civilizada, mas nós dois sabíamos que não tinha sido assim. Eu tinha escolhido. Escolhi a estrada em vez de tentar consertar o que estava quebrado. Escolhi fugir em vez de enfrentar. E ela teve que reconstruir a vida sozinha, enquanto eu fingia que reconstruir não era necessário quando você vive dentro de um caminhão. Documentos, por favor, ela pediu, voltando ao tom oficial. Mas a mão tremeu um pouco quando estendeu. Peguei a carteira de motorista e os papéis do caminhão. Quando entreguei, nossos dedos se tocaram por um instante. Foi como encostar em fio desencapado. Ela recuou a mão rápido demais. CNH vencida? Perguntou, olhando os documentos sem realmente olhar. Renovada mês passado. Está tudo certo. Ela conferiu em silêncio. Anotou algo na prancheta. Checou o número da placa. Fez todas aquelas coisas mecânicas que agentes rodoviários fazem centenas de vezes por dia. Mas eu via. Via a tensão nos ombros dela, a forma como evitava me encarar diretamente, o jeito como a respiração estava irregular. Atrás de nós, uma fila de caminhões começava a se formar. Um motorista buzinou, impaciente. Letícia não se mexeu. A carga? Ela perguntou. Café, vindo de Patrocínio, indo para São Paulo. Nota fiscal? Peguei os papéis no porta-luvas. Minha mão também tremia. Quando passei os documentos pela janela, ela evitou tocar em mim novamente. O silêncio entre nós era ensurdecedor. Tinha tanto que eu queria dizer, tanto que precisava dizer, mas as palavras ficavam presas na garganta, pesadas como pedras. Você está bem? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Ela levantou os olhos da prancheta pela primeira vez e me encarou de verdade. E naquele momento vi tudo, vi os anos que passaram, vi a solidão que ela também carregava, vi a mulher que eu tinha amado, que talvez ainda a amasse se eu fosse honesto comigo mesmo. Estou, ela respondeu, mas a voz saiu oca. E você? Também? Mentira. Nós dois sabíamos que era mentira. Um colega dela, um agente mais velho de barba grisalha, se aproximou. Letícia, precisa de ajuda aí? Não, seu Marcos, está tudo certo. Ela voltou a anotar coisas na prancheta. Coisas que provavelmente nem precisavam ser anotadas. Estava apenas ganhando tempo, ou talvez procrastinando o momento em que teria que me liberar, e eu seguiria a viagem, e ela voltaria a ser apenas uma lembrança dolorida. A carga está correta, ela disse finalmente, devolvendo os documentos. Pode seguir. Peguei os papéis. Nossos dedos se tocaram de novo. Dessa vez, nenhum de nós recuou. Letícia. Não. Ela me cortou, a voz saindo mais dura. Não agora, Roberto. Não aqui. Eu só queria... Queria o quê? Os olhos dela brilharam. Não sei se era raiva ou lágrimas contidas. Me dizer que sente falta, que se arrepende, que a estrada não era tão boa companhia quanto você pensava. A dor na voz dela me atingiu como soco no estômago. Eu comecei, mas não sabia como terminar. Outro caminhão buzinou atrás. Mais longo, mais irritado. Letícia deu um passo para trás. Preciso liberar a fila, ela disse, a voz voltando ao tom profissional. Mas havia algo quebrado nele agora. Boa viagem, Roberto. Dirija com segurança. Ela se virou para ir embora. Letícia, espera! Ela parou. Não se virou, mas parou. Eu ainda penso em você, falei, e as palavras saíram trêmulas, cruas, verdadeiras. Todos os dias, toda vez que passo por um lugar que fomos juntos, toda vez que ouço uma música que você gostava, eu penso em você. Ela ficou imóvel por longos segundos. Vi os ombros dela subindo e descendo com a respiração pesada. Quando finalmente se virou, tinha uma lágrima escorrendo pelo rosto. Uma única lágrima que ela limpou rápido, como se estivesse apagando evidência de fraqueza. Pensar não é o mesmo que estar presente, Roberto, ela disse, e a voz saiu num sussurro áspero. Você pensava em mim quando estava a 1000 quilômetros de distância? Quando eu chorava sozinha na cama porque você tinha escolhido mais uma viagem em vez do meu aniversário?
Quando eu adoeci e você não estava lá, cada palavra era uma lâmina. Eu sei, engoli seco. Eu sei que fui um péssimo marido, que priorizei tudo errado, que te deixei sozinha quando você precisava de mim. Então por que está me dizendo isso agora? Ela perguntou, e havia genuína confusão na voz. Depois de 5 anos, por que agora? Porque... Respirei fundo. Porque ver você de novo me fez perceber que eu nunca superei, que eu só estava fugindo, da dor, da culpa, de tudo. Ela balançou a cabeça, limpando outra lágrima. Eu não posso fazer isso aqui, Roberto. Estou trabalhando. Tenho uma fila de caminhões. A voz dela falhou. Quando você termina o turno? Perguntei, surpreso com minha própria coragem. Isso não é uma boa ideia. Por favor, só um café. Meia hora. E depois, se você quiser, eu desapareço de novo e nunca mais te incomodo. Ela hesitou. Vi o conflito nos olhos dela. A parte que queria me mandar embora, brigando com a parte que talvez, só talvez, também sentisse falta. Tem um posto a 15 quilômetros daqui, ela disse finalmente, a voz baixa. O posto Alvorada. Termino às 5 da tarde. Se você ainda estiver lá, a gente conversa. Meu coração disparou. Vou estar. Não prometo nada, ela avisou. Só vamos conversar. Só isso. Só isso, repeti. Ela assentiu e se afastou, voltando para o posto de fiscalização. Vi quando ela disse algo para o colega. Vi quando ele olhou na minha direção com expressão desconfiada. Engrenei a marcha e segui viagem. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu não estava apenas dirigindo. Estava indo em direção a alguma coisa. As próximas 3 horas foram as mais longas da minha vida. Entreguei a carga em um centro de distribuição nos arredores de São Paulo. O supervisor reclamou que eu estava apressado, que não conferi direito os volumes. Assinei os papéis sem nem ler. Minha cabeça estava a 200 quilômetros dali. Letícia. Ela tinha entrado na PRF. Tinha reconstruído a vida. Tinha encontrado uma profissão, um propósito, enquanto eu apenas continuava rodando, fugindo, fingindo que estava bem, mas não estava, nunca estive. Peguei o celular e olhei a tela. Ainda tinha o número dela salvo. Nunca tive coragem de apagar, mas também nunca liguei. Durante 5 anos, aquele número ficou ali, como uma ferida que eu não deixava cicatrizar, mas também não tinha coragem de tratar. Pensei em ligar. Mas o que eu diria? Oi, ainda vou estar no posto? Parecia desesperado, patético. Guardei o celular. Dirigi de volta pela BR-116. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Letícia sempre amava o pôr do sol. Dizia que era a hora em que o mundo respirava antes de adormecer. Eu costumava achar isso bobagem poética. Agora entendia. O posto Alvorada apareceu à frente. Um posto comum, com lanchonete, borracharia, alguns caminhões estacionados. Estacionei o guerreiro no canto, longe da movimentação. 4:30 da tarde. Meia hora para esperar. Comprei um café na lanchonete. Não bebi. Apenas segurei o copo, sentindo o calor queimar a palma da mão. E se ela não viesse? E se tivesse mudado de ideia? E se aquilo fosse apenas um modo educado de me dispensar, sabendo que eu não ficaria esperando? 5 horas. Nenhum sinal dela. 5:10. Comecei a aceitar que ela não viria. 5:15. Um carro entrou no posto. Um Gol branco, simples. Reconheci a placa. Era o carro dela. O mesmo que tínhamos comprado juntos, usado, com suor e parcelas que pareciam nunca acabar. Ela estacionou longe da lanchonete. Ficou dentro do carro por alguns minutos. Vi quando ela apoiou a testa no volante. E então, ela saiu. Sem uniforme agora. Jeans, blusa branca simples, cabelo solto. Parecia mais jovem sem o cap, mais parecida com a mulher que eu tinha conhecido 20 anos atrás. Caminhei até ela antes que perdesse a coragem. Ela me viu e parou. Ficamos ali, a uns 3 metros de distância, 2 estranhos que já foram tudo um para o outro. Você veio, eu disse.
Eu vim, ela confirmou. Ainda não sei por quê. Obrigado. Ela cruzou os braços, defensiva. Então, café? Café, concordei. Entramos na lanchonete. Sentamos em uma mesa no canto, longe dos caminhoneiros que jogavam dominó e riam alto. O garçom trouxe 2 cafés e um prato de pão de queijo que ninguém tinha pedido. Letícia pegou-lhe um pedaço e ficou quebrando em migalhas, sem comer. Você está diferente, ela disse, me analisando. Mais magro, mais cansado. 5 anos na estrada fazem isso com qualquer um. Você ainda mora no caminhão? Na maior parte do tempo, sim. Tenho um apartamento alugado em Curitiba, mas quase não vou lá, só para guardar correspondência e, sei lá, ter um endereço oficial. Ela assentiu, mas não disse nada. E você? Perguntei. PRF. Não imaginei que você seguiria esse caminho. Nem eu, ela admitiu. Mas depois de nós, eu precisava de algo. Algo que me fizesse sentir útil, que me desse propósito. Prestei o concurso quase por desespero. E passei. Você gosta? Ela pensou antes de responder. Gosto. É difícil, às vezes perigoso. Mas, sim, gosto. Me sinto parte de algo maior, sabe? Como se eu estivesse fazendo diferença, mesmo que pequena. Senti uma pontada de orgulho e de vergonha. Orgulho porque ela tinha se reerguido. Vergonha porque eu não tinha estado lá para ver. Eu sinto muito. As palavras saíram num sussurro. Por tudo. Por não ter sido o marido que você merecia. Por ter escolhido a estrada em vez de você, por... Não, ela me interrompeu, levantando a mão. Não faz isso, Roberto. Não vem aqui depois de 5 anos pedindo desculpas como se isso resolvesse alguma coisa. Não estou tentando resolver, só estou sendo honesto. Honestidade 5 anos atrasada. O silêncio caiu pesado entre nós. Você tem alguém? Perguntei, e imediatamente me arrependi. Não tinha direito de perguntar isso, mas ela respondeu mesmo assim. Tive um colega da PRF. Durou uns 8 meses. Não deu certo. Por quê? Ela me encarou. E naquele olhar vi mais do que ela estava dizendo. Porque eu ainda estava tentando esquecer você. Fim do capítulo 2. Quer que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 3. Feridas abertas. As palavras dela ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Porque eu ainda estava tentando esquecer você. Não sabia o que dizer. Não tinha preparado resposta para aquilo. Durante 5 anos, convenci-me de que Letícia tinha superado, seguido em frente, me esquecido. Que eu era apenas um capítulo ruim que ela tinha arrancado do livro da vida dela e jogado fora. Mas estava ali, na frente dela, descobrindo que a dor não era só minha. Letícia, não. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Deixa eu terminar. Preciso falar isso. Talvez seja a única chance que eu tenha. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo, juntando coragem. Quando você foi embora, Roberto, quando você pegou aquela viagem de 3 semanas e não voltou no prazo, e eu liguei e você disse que tinha aceitado mais uma carga e depois outra e mais outra, eu entendi. Entendi que você tinha escolhido, que eu nunca seria suficiente para te fazer querer ficar. Não era sobre você não ser suficiente. Então era sobre o quê? A voz dela subiu um tom, quebrando. Me explica, porque eu passei 5 anos tentando entender. Passei 5 anos me perguntando o que eu fiz de errado. Se eu não era bonita o bastante, interessante o bastante, se eu cobrava demais, se eu... Não era nada disso. Interrompi e senti meu próprio peito apertar. Nunca foi sobre você ser insuficiente. Era sobre mim, sobre eu não saber ser presente, não saber parar. A estrada era mais fácil, entende? Não cobrava nada de mim. Não exigia que eu fosse vulnerável, que eu abrisse o peito e mostrasse as feridas. Era só dirigir e seguir em frente. Mas eu não queria facilidade, Roberto. Eu queria você, com as feridas, com as dificuldades, com tudo. Mas você nunca me deixou entrar de verdade. Ela tinha razão. Maldição. Ela tinha razão. Meu pai também era caminhoneiro. Comecei, e a voz saiu rouca.
Você sabe disso. Mas nunca te contei o resto. Nunca te contei que ele passou a vida inteira na estrada. Que eu cresci vendo minha mãe esperando. Esperando ele voltar, esperando ele ligar, esperando ele lembrar dos aniversários, das formaturas, das coisas importantes. Letícia me olhava em silêncio agora, as lágrimas escorrendo livres. E eu vi ela definhar, vi ela se apagar aos poucos, esperando um homem que amava mais a liberdade da rodovia do que a prisão de um lar. Quando ele morreu, num acidente na Regis Bittencourt, eu jurei. Jurei que nunca faria isso com ninguém, que nunca colocaria alguém na posição de ficar esperando. Mas você fez exatamente isso, ela sussurrou. Você se tornou seu pai. Eu sei, a voz falhou. Percebi tarde demais. Quando você pediu o divórcio, eu não lutei porque achei que estava te libertando, te dando a chance de ser feliz com alguém que soubesse ficar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Você é um idiota, Roberto Almeida. Não pude deixar de dar um sorriso triste. Eu sei. Um idiota covarde que preferiu fugir a enfrentar. Também sei. Um idiota covarde que me fez chorar por anos. Desculpa. Minha voz saiu num fio. Desculpa por tudo. Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando abriu, havia algo diferente neles. Uma resolução, uma decisão tomada. Eu te perdoo, disse ela, e as palavras me atingiram como tsunami. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mereço parar de carregar essa raiva, esse ressentimento. Mereço seguir em frente de verdade. Entendo. Mas perdoar não significa esquecer, Roberto. Não significa que eu vou voltar ou que as coisas vão ser como eram. Significa apenas que eu estou te soltando. Finalmente. Cada palavra era uma despedida. E eu sabia que merecia aquilo. Mas ainda doía. Você é feliz agora? Perguntei. De verdade? Ela pensou antes de responder. Estou aprendendo a ser. Alguns dias são melhores que outros. Mas sim, estou no caminho. Fico feliz por você. E você? A pergunta me pegou desprevenido. Eu? Dei uma risada sem humor. Não sou feliz. Só existo. Rodo de um lugar para o outro, entrego cargas, volto, pego mais uma viagem. É tudo vazio. Então por que continua? Porque não sei fazer outra coisa. Porque parar significa ter que encarar tudo que fugi. E eu não sei se tenho coragem para isso. Letícia estendeu a mão sobre a mesa. Hesitei, mas segurei. A mão dela estava quente, familiar. Como voltar para casa depois de anos perdido. Você precisa parar de fugir, ela disse, apertando minha mão. Precisa parar de se punir. Precisa viver de verdade. Não por mim, por você. Não sei como. Ninguém sabe no começo. A gente só tenta, um dia de cada vez. Ficamos assim por um tempo, mãos entrelaçadas sobre a mesa de fórmica gasta, 2 náufragos segurando pedaços do mesmo navio afundado. Eu ainda te amo, Letícia, confessei, e a verdade daquelas palavras me assustou. Nunca parei. E sei que não tenho direito, sei que não mereço outra chance, mas é a verdade. Ela apertou minha mão com mais força. Eu também te amei, Roberto. Te amei tanto que quase me perdi no processo e talvez uma parte de mim ainda ame, mas não é o bastante. Amor sem presença não constrói nada, só dói. Eu posso mudar, posso... Não, ela me interrompeu, firme. Não faz promessas que você não sabe se consegue cumprir. Não de novo. Ela tinha razão. Promessas eram fáceis. Cumprir era outra história. Mas eu vou tentar, falei. Mesmo que não seja para reconquistar você. Vou tentar ser melhor. Para mim. Talvez seja tarde demais para nós, mas não é tarde demais para mim, né? Um sorriso triste apareceu no rosto dela. Nunca é tarde demais para recomeçar, Roberto. O garçom passou e recolheu as xícaras vazias. A lanchonete estava começando a esvaziar. Lá fora, o céu tinha escurecido completamente. Eu preciso ir, Letícia disse, soltando minha mão devagar. Tenho turno cedo amanhã. Claro. Levantamos juntos. Caminhamos até o estacionamento em silêncio. O vento frio da noite cortava, trazendo cheiro de chuva chegando.
Ela parou ao lado do Gol e se virou para mim. Foi bom te ver, Roberto. De verdade. Mesmo com toda a dor, acho que eu precisava desse fechamento. Eu também. Cuida-se por aí, tá? Dirige com cuidado, não faz loucura. Você também. E obrigado por ter vindo, por ter me ouvido, por tudo. Ela assentiu e abriu a porta do carro. Letícia, ela parou, me olhando por cima do ombro. Só mais uma coisa. Você ainda escuta aquela música, a que tocava no nosso casamento? Um sorriso nostálgico apareceu no rosto dela. Às vezes, quando estou me sentindo corajosa. Eu também, confessei. Toda vez que passo por algum lugar que me lembra você. Então deve escutar bastante, ela disse, com um toque de humor triste. Porque eu estou em todo lugar, né? Em cada estrada que você dirige. Está, concordei. Sempre esteve. Ela entrou no carro, deu a partida, abaixou o vidro. Adeus, Roberto. Adeus, Letícia. Vi o carro dela saindo do estacionamento, as luzes traseiras desaparecendo na escuridão da rodovia. E ali, sozinho no meio de um posto de gasolina perdido na BR-116, senti algo quebrar dentro do peito. Não era o fim do amor. Era o fim da ilusão de que algum dia poderíamos voltar atrás. Voltei para o Guerreiro, sentei na boleia e fiquei olhando o painel desligado. O cheiro de diesel misturado com café velho. O banco gasto pelo tempo. As fotos coladas no painel, uma delas, escondida atrás do GPS, era de Letícia. Tirei no nosso aniversário de 5 anos de casados, numa praia em Santa Catarina. Ela estava rindo, com o cabelo bagunçado pelo vento, os pés descalços na areia. Peguei a foto e olhei por um longo tempo. Desculpa, sussurrei para a imagem. Desculpa por ter desperdiçado a gente. Guardei a foto de volta e liguei o caminhão. O motor roncou, fiel como sempre. Mas quando fui sair do posto, algo me fez parar. Olhei para o celular. Tinha uma mensagem. Era dela. Vai chover essa noite, cuidado na serra. Os caminhões capotam fácil com pista molhada. Não quero que você vire estatística. Meu peito apertou. Ela ainda se importava. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da dor, ela ainda se importava o suficiente para me mandar um aviso. Digitei uma resposta. Vou tomar cuidado. Obrigado por tudo. 3 pontinhos apareceram. Ela estava digitando. Depois sumiram. Depois apareceram de novo. Finalmente a mensagem chegou. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu ainda sou sua amiga, tá? Amiga. Não era o que eu queria, mas era mais do que eu merecia. Tá. E você também. Pode contar comigo. Sempre. Sempre é uma palavra perigosa vindo de você, Roberto. Sorri apesar da dor. Vou provar que dessa vez é diferente. Vamos ver. Boa viagem. E Roberto? Sim? Para de fugir. Você merece ser feliz também. Não respondi. Não sabia o que dizer. Guardei o celular e finalmente saí do posto. A chuva começou 5 quilômetros depois, exatamente como ela tinha previsto. Grossa, pesada, daquelas que transformam asfalto em espelho e visibilidade em zero. Reduzi a velocidade, acendi os faróis de neblina. Liguei o limpador no máximo e dirigi com cuidado, porque pela primeira vez em 5 anos eu tinha alguém esperando que eu chegasse bem, mesmo que essa pessoa não estivesse mais me esperando em casa. A serra era traiçoeira com chuva. Curvas fechadas, descidas perigosas, caminhões desgovernados. Vi 3 carretas paradas no acostamento com problemas. Em uma delas, o motorista acenou pedindo ajuda. Parei. Ajudei ele a trocar o pneu furado. Ficamos encharcados, sujos de graxa, xingando a chuva e rindo. Valeu, irmão, ele disse quando terminamos. Salvou minha noite. Disponha, respondi. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro, né? Sempre. Voltei pro Guerreiro encharcado, mas me sentindo diferente, mais leve. Como se tivesse feito algo certo pela primeira vez em muito tempo. Peguei o celular. 100 mensagens de Letícia. Mas não esperava. Ela tinha dito o que precisava. E eu tinha ouvido. Agora era comigo. Dirigi até um posto seguro e parei para dormir.
A chuva tamborilava no teto do caminhão, criando aquela sonoridade hipnótica que sempre me acalmava. Deitei na cama da boleia, olhei para o teto e pela primeira vez em anos não me senti sozinho. Senti que tinha propósito. Tinha que me encontrar. Tinha que parar de fugir. Tinha que se tornar o homem que Letícia merecia, mesmo que nunca mais estivéssemos juntos, porque no final não era sobre reconquistá-la, era sobre me reconquistar. Fechei os olhos e dormi. E pela primeira vez em muito tempo, não sonhei com estradas vazias. Sonhei com casa. Fim do capítulo 3. Quer que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente? Continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Quando o passado retorna. Os 3 meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não mudei tudo de uma vez. Não larguei a estrada. Não vendi o guerreiro. Não virei outra pessoa da noite para o dia. Mas comecei pequeno. Comecei a recusar viagens que me manteriam fora por mais de 2 semanas seguidas. Comecei a voltar para o apartamento em Curitiba com mais frequência. Comecei a limpar o lugar, consertar as coisas quebradas, transformá-lo em algo mais que apenas um endereço oficial. E comecei a ir na terapia. Sim, eu, Roberto Almeida, 58 anos de estrada, sentado numa sala com ar-condicionado, conversando com uma psicóloga sobre sentimentos. Meu pai estaria revirando no túmulo, mas sabe, ajudava. Doía pra cacete, era desconfortável, me fazia encarar coisas que passei décadas evitando, mas ajudava. Doutor. Marina, uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso gentil, tinha um jeito de fazer perguntas que me desarrumavam todo por dentro. Roberto, você já pensou que talvez seu medo de parar não seja sobre a estrada, mas sobre o que você encontra quando para? O que você quer dizer? Quando você está dirigindo, seu cérebro está ocupado. Há uma tarefa, um objetivo, um destino. Mas quando você para, o que sobra? Silêncio, respondi. Solidão. Pensamentos que eu não quero ter. Sobre Teresa, sua mãe, sobre tudo, confessei. Sobre cada erro que cometi, cada pessoa que decepcionei, cada momento que deixei passar. E você acha que dirigir faz essas coisas desaparecerem? Não, mas fica mais fácil fingir que sim. Ela assentiu, anotando algo no caderno. E Letícia? Vocês mantiveram contato? A pergunta me pegou de surpresa. A gente troca mensagens. Às vezes, nada demais. Ela manda foto de alguma blitz engraçada. Eu mando foto de algum lugar bonito que passo. É amigável. Você ainda a ama? Sim, respondi sem hesitar. Mas aprendi que amar não é o suficiente. Preciso ser capaz de estar presente. E ainda estou trabalhando nisso. Você contou isso para ela? Não, não quero criar esperanças. Não quero fazer promessas que talvez não consiga cumprir. Já fiz isso antes. Dr. Marina me olhou por cima dos óculos. Às vezes, Roberto, a maior forma de amor é deixar a outra pessoa saber que você está tentando. Não que você já mudou, mas que está no processo. Vulnerabilidade também é uma forma de presença. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça dias depois. Era uma quinta-feira de setembro, quando recebi a ligação. Eu estava em Registro, interior de São Paulo, esperando para carregar bananas rumo ao Paraná. O sol estava escaldante, o tipo de calor que gruda a camisa nas costas e faz o cérebro derreter. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Roberto? Era uma voz masculina, formal. Roberto Almeida? Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é o sargento Marcos Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. Você conhece a agente Letícia Mendes? Meu sangue gelou. Conheço. O que aconteceu? Ela está bem? Senhor, houve um incidente numa fiscalização hoje cedo. A agente Letícia foi agredida por um motorista alterado. Ela está no Hospital Regional de Registro. Está estável, mas ela pediu por você. O mundo girou. Estou indo. Qual hospital? Hospital Regional, na Avenida Prefeito Jonas Banks Leite. O senhor conhece? Vou achar. Já saio.
Desliguei e corri para o guerreiro. Mãos tremendo, coração disparado, cabeça girando em 1000 possibilidades terríveis. Ela pediu por você. Por que ela pediria por mim? Depois de tudo? Depois de termos nos afastado, de termos seguido caminhos diferentes? Dirigi como nunca. Registro era pequena. Achei o hospital em 10 minutos. Estacionei torto, saí correndo. A recepcionista tentou me barrar. Senhor, precisa se acalmar. Letícia Mendes, agente da PRF. Onde ela está? Senhor, só família pode... Eu sou o marido. Menti sem pensar. Ex-marido. Ela pediu por mim. Por favor. A moça hesitou, mas algo no meu desespero a convenceu. Segundo andar. Quarto 204. Subi as escadas 2 degraus de cada vez, coração batendo tão forte que doía. Quarto 204. Parei na porta. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Não consegui. Entrei. Letícia estava deitada na cama, com um curativo na testa, o braço esquerdo enfaixado, hematomas roxos no rosto, mas estava acordada. E quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. Roberto. Atravessei o quarto em 3 passos e segurei a mão dela. A mão direita, a que não estava machucada. Eu estou aqui. Estou aqui. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas a voz falhou. As lágrimas escorriam livres agora. Calma, sussurrei, apertando a mão dela. Não precisa falar agora. Só respira. Eu estou aqui. A porta se abriu e entrou um médico jovem com prancheta na mão. Senhor, o senhor é... Roberto, eu... Ela pediu por mim. O médico olhou para Letícia, que assentiu fracamente. Entendo. Bom, ela teve muita sorte. O agressor a empurrou e ela bateu a cabeça no para-choque de um caminhão. Corte profundo na testa que precisou de pontos, contusão no braço esquerdo, hematomas generalizados, mas nada quebrado, sem traumatismo craniano grave. Ela vai ficar bem. E o agressor foi detido pelos colegas dela. Vai responder por agressão a servidor público. O médico saiu, nos deixando sozinhos. Letícia puxou minha mão com mais força. Eu tive tanto medo, ela sussurrou. Tanto medo, Roberto. Ele estava drogado, fora de si. Gritava que ia me matar. E eu só conseguia pensar em você. Em mim? Em como eu nunca te disse, nunca realmente te disse o quanto você ainda importa. O quanto, apesar de tudo, você ainda é a pessoa que eu quero por perto quando tudo desmorona. Meu peito apertou. Letícia, me deixa terminar. Ela me cortou, a voz trêmula. Esses últimos meses, trocando mensagens com você, vendo você tentar mudar, me deu esperança. Esperança de que talvez não seja tarde demais pra gente. Não quero que você sinta isso porque está assustada, porque passou por um trauma. Não é por isso. Ela balançou a cabeça, fazendo uma careta de dor. Ou talvez seja um pouco, mas também é porque quando aquele homem veio para cima de mim, quando achei que ia morrer, a última coisa que pensei foi: eu nunca vou poder dizer pro Roberto que eu perdoei de verdade, que eu ainda acredito nele. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Você acredita mesmo? Depois de tudo que fiz? Acredito que você está tentando, e tentativa já é mais do que você me deu antes. É um começo. Letícia, eu não quero te machucar de novo. Não quero fazer promessas que... Então não faz. Ela apertou minha mão. Não promete nada, só fica. Por enquanto, fica comigo. Eu vou ficar. Vou ficar o tempo que você precisar. Ela fechou os olhos aliviada, as lágrimas ainda escorrendo. Eu estava com tanto medo que você não viesse. Como eu não viria, você me chamou, mesmo depois de eu ter dito que a gente não podia voltar, que era melhor seguir em frente. Letícia. Segurei o rosto dela com delicadeza, cuidando dos hematomas. Você pode me dizer para ir embora 1000 vezes, mas se você me chamar uma única vez, eu vou estar lá. Sempre. Ela abriu os olhos e me olhou. Realmente me olhou. Então fica. Não só hoje. Fica. Tenta de novo comigo. Você tem certeza? Porque se a gente tentar e eu estragar tudo outra vez... Vai estragar! Ela disse, e um sorriso pequeno apareceu apesar da dor.
Você vai errar, eu vou errar. A gente vai brigar, vai ter dias ruins. Mas, Roberto, eu prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando: e se? E se eu não conseguir mudar o suficiente? Então a gente descobre isso juntos. E se não funcionar, pelo menos a gente sabe que tentou de verdade dessa vez. Beijei a testa dela com cuidado, evitando o curativo. Eu te amo. Sussurrei. Nunca parei. Eu também, ela sussurrou de volta. Por isso ainda dói tanto. Passei os próximos 3 dias no hospital. Dormi numa cadeira desconfortável ao lado da cama dela. Comprei comida de hospital para nós dois. Ajudei ela a ir no banheiro quando as enfermeiras estavam ocupadas. Li para ela quando ela não conseguia dormir por causa da dor. Os colegas dela passaram para visitar. Seu Marcos, o sargento que tinha me ligado, me olhou com desconfiança no começo. Então você é o ex-marido. Sou. A Letícia falava de você, nunca com muito carinho. Eu sei, mereço toda a falta de carinho que ela teve. Ele me estudou por um longo momento, mas ela pediu por você. Não pela família, não pelos amigos. Por você, eu sei. Não estraga de novo, ele disse, a voz firme, mas não ameaçadora. A gente protege os nossos, e Letícia é uma de nós agora. Se você machucar ela outra vez, não vou, prometi. Ou, pelo menos, vou tentar com tudo que tenho para não machucar. Ele assentiu e saiu. À noite, quando Letícia finalmente dormiu depois de tomar os analgésicos, fiquei olhando ela, o rosto machucado, os cabelos desarrumados, a respiração lenta e regular. E pensei em como cheguei perto de perder essa chance. Se não tivesse parado naquela blitz 3 meses atrás, se ela não tivesse concordado em tomar café comigo, se eu não tivesse começado a realmente tentar mudar. A vida se constrói em si. Mas agora, finalmente, eu tinha um quando. Quando ela saísse do hospital, eu estaria lá. Quando ela precisasse de ajuda para se recuperar, eu estaria lá. Quando ela duvidasse que eu conseguiria ficar, eu provaria que estava errada. Não seria fácil. Nada que valha a pena é. Mas pela primeira vez em anos, eu estava disposto a tentar. Realmente tentar. O celular vibrou. Mensagem da minha terapeuta. Como você está, Roberto? Lembre-se, estar presente nos momentos difíceis é tão importante quanto nos fáceis. Respondi. Estou aprendendo isso, finalmente. Olhei pela janela do hospital. Lá fora, caminhões passavam na rodovia seguindo viagem, indo para algum lugar, e pela primeira vez não senti vontade de estar neles. Senti vontade de estar exatamente onde estava, ao lado dela, presente. Fim do capítulo 4. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente pé continue e alongue o próximo capítulo 5. A tempestade e as escolhas. Letícia recebeu alta no sábado de manhã. O médico deu instruções detalhadas. Repouso de 2 semanas, curativos diários, sem esforço físico, retorno em 7 dias para retirar os pontos. Ela ouvia tudo com cara de quem já estava planejando desobedecer pelo menos metade das ordens. 2 semanas? Reclamou enquanto eu a ajudava a sentar na cadeira de rodas. Doutor, eu trabalho na PRF. Não posso ficar parada esse tempo todo. Agente Mendes. O médico respondeu com paciência de quem já tinha essa conversa 1000 vezes. A senhora levou uma pancada séria na cabeça. Precisa descansar. Ordens médicas não são sugestões. Mas, Letícia, interrompi agachando ao lado da cadeira, você vai descansar. Vou garantir isso pessoalmente. Ela me fuzilou com o olhar, mas havia um sorriso escondido ali. Você não manda em mim, Roberto Almeida. Não, mas vou encher seu saco até você obedecer. E você sabe que sou muito insistente. Os colegas dela que estavam na sala riram. Seu Marcos deu um tapinha no meu ombro. Boa sorte, rapaz. Ela é teimosa que nem mula. Eu ouvi isso. Letícia protestou. Era para você ouvir mesmo. Ele rebateu, sorrindo. Levei Letícia até o carro dela, o velho Gol branco que ainda funcionava milagrosamente. Ajudei ela a entrar, ajustei o cinto com cuidado para não machucar o braço enfaixado. E o seu caminhão?
Ela perguntou. Deixei no posto perto daqui. Vou buscar depois. Agora vou te levar para casa. Minha casa fica em Curitiba, Roberto. São quase 200 quilômetros. Eu sei. E você vai dirigir meu carro até lá e depois voltar de ônibus para pegar seu caminhão? Isso é loucura. Letícia, acabei de passar 3 dias dormindo numa cadeira de hospital. Dirigir 200 quilômetros é fichinha. Para de arranjar desculpa e me diz o endereço. Ela suspirou, mas ditou o endereço. Durante a viagem, ela ficou quieta na maior parte do tempo, olhando a paisagem pela janela. Eu colocava o olho nela de vez em quando, checando se estava bem, se não estava com dor. Ah, para de me olhar assim, ela disse sem tirar os olhos da janela. Assim como? Como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Você tem um braço enfaixado e 15 pontos na testa. Perdoa se estou um pouco preocupado. Ela finalmente me olhou. Havia algo diferente nos olhos dela. Vulnerabilidade misturada com medo. Roberto, sobre o que eu disse no hospital. Meu estômago apertou. Você se arrependeu? Não foi uma pergunta. Não é isso. É que estava sob efeito de remédio, assustada, fragilizada, e tenho medo de que eu tenha te dado esperanças que talvez não devesse. Entendo. Entende mesmo? Respirei fundo, mantendo os olhos na estrada. Entendo que você está com medo. Eu também estou. Mas, Letícia, você não disse nada que não sentisse. Remédio não inventa sentimento, só tira o filtro. E sobre as esperanças... Olha, se você mudou de ideia, tudo bem. Vou respeitar, mas não vou fingir que não quero tentar de novo. Porque quero, mais do que qualquer coisa. Ela ficou em silêncio por quilômetros. Quando finalmente falou, a voz saiu pequena, quase um sussurro. Eu tenho tanto medo de me machucar de novo. Eu sei. Você me destruiu, Roberto. Levei anos para me reconstruir. E agora você aparece de novo e eu sinto que toda aquela dor pode voltar. E não sei se aguento passar por isso outra vez. Parei o carro no acostamento. Precisava olhar para ela quando dissesse aquilo. Letícia, olha para mim. Ela se virou, os olhos já marejados. Eu não posso te prometer que vai dar certo. Não posso prometer que não vou errar, que não vou te decepcionar em algum momento. Mas posso prometer que dessa vez vou lutar, vou estar presente, vou fazer terapia, vou trabalhar nas minhas merdas, vou te ouvir quando você precisar falar. E se não der certo, pelo menos vai ser porque a gente tentou de verdade, não porque eu fugi. E se não for suficiente, e se você perceber que não consegue mudar, então a gente para, antes que machuque demais. Mas, Letícia, dá uma chance pra gente descobrir, por favor. Ela limpou as lágrimas com a mão boa. Você está me pedindo para confiar em você de novo. Estou, e sei que não mereço, mas estou pedindo mesmo assim. Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando abriu, havia uma determinação ali. Tá bom, vamos tentar, mas com condições. Condições? Se a gente vai fazer isso, vai ser do jeito certo. Terapia de casal, não só sua individual. Comunicação honesta, mesmo quando dói. E se eu sentir que você está voltando para os velhos padrões, que está fugindo de novo, eu vou terminar. E dessa vez vai ser definitivo. Entendeu? Entendido. Eu não estou brincando, Roberto. Eu sei. E concordo com tudo. Ela estendeu a mão direita. Então, recomeço oficial? Segurei a mão dela. Recomeço oficial. Selamos o acordo com um aperto de mão que se transformou em dedos entrelaçados. E ficamos assim por alguns minutos, apenas segurando as mãos. 2 sobreviventes de um naufrágio decidindo construir um barco novo com os destroços do antigo. Voltei para a estrada. O resto da viagem foi mais leve. Conversamos sobre coisas pequenas. O tempo, a música no rádio, planos para o almoço. Mas havia algo diferente no ar agora. Uma promessa não dita de que realmente íamos tentar. O apartamento de Letícia, em Curitiba, era pequeno, mas aconchegante. Primeiro andar de um prédio antigo no bairro Alto. Sala, cozinha, um quarto, banheiro.
As paredes tinham fotos emolduradas. Dela, na formatura da PRF, com os pais, com amigas. Nenhuma minha. Claro. Desculpa a bagunça, ela disse enquanto eu a ajudava a sentar no sofá. Não esperava visitas. Está ótimo. Parece... você. É pequeno. É perfeito. Corrigi, olhando ao redor. É um lar de verdade. Havia plantas na janela, livros empilhados na mesa de centro, uma manta colorida jogada no sofá. Era tudo que nosso antigo apartamento nunca foi, porque eu nunca estava lá para fazer dele um lar. Você tem fome? Perguntei. Um pouco. Deixa eu ver o que tem na geladeira. A geladeira estava quase vazia. Uma tristeza comum de quem vive sozinho e trabalha muito. Alguns ovos, queijo, presunto, um tomate solitário. Vou fazer omelete, avisei. Você sabe fazer omelete? Aprendi nos últimos meses. YouTube é uma maravilha. Ouvi ela rir da sala. O som me aqueceu por dentro. Fiz o omelete. Não ficou perfeito, mas era comestível. Servimos no sofá mesmo. Ela ainda não tinha condições de sentar na mesa. Está bom, ela disse depois da primeira garfada. Surpreendentemente bom. Não precisa fingir surpresa tão convincente. Desculpa, ela riu. É que eu lembro de você queimando água. Ainda queimo às vezes, mas estou melhorando. Comemos em silêncio confortável. Depois recolhi os pratos, lavei a louça, fiz chá para ela. Você não precisa fazer tudo isso, ela disse quando voltei com a xícara. Preciso sim, você está machucada. E além do mais, quero fazer. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Porque cuidar de você me faz sentir útil. Me faz sentir que estou fazendo algo certo pela primeira vez em muito tempo. E porque eu gosto de estar aqui, com você, fazendo essas coisas pequenas e normais. Ela segurou a xícara de chá com as duas mãos, apesar do braço machucado. Você mudou, Roberto. De verdade. Vejo nos seus olhos. Na maneira como fala, até no jeito de andar parece diferente. Terapia faz isso com a gente. Não é só terapia, é escolha. Você escolheu mudar. Escolhi porque perdi a única coisa que realmente importava. E não quero perder de novo. Ela ficou me olhando por um longo tempo. Fica hoje, ela disse de repente. Não precisa voltar correndo para buscar o caminhão. Fica, dorme no sofá se quiser. Tenho certeza? Tenho. E... não sei. Acho que ainda não estou pronta para ficar sozinha. Aquele cara, o que ele fez, ainda me assusta quando fecho os olhos. Fui até ela e segurei sua mão. Então eu fico. Quanto tempo você precisar? A noite chegou devagar. Ajudei Letícia a tomar banho. Tarefa complicada com um braço enfaixado que não podia molhar. Ficamos desajeitados, ela envergonhada, eu tentando ser respeitoso, mas útil. Consegue alcançar as costas? Perguntei do lado de fora do box. Não muito bem com um braço só. Posso ajudar? Vou manter os olhos fechados. Um silêncio. Tá bom, mas mantém mesmo. Entrei no banheiro embaçado, olhos fechados como prometi. Peguei a bucha e sabonete dela e, guiado pela voz dela, lavei suas costas com cuidado. Era estranho, íntimo, mas não sexual. Apenas cuidado, puro cuidado. Obrigada, ela sussurrou quando terminei. Sempre. Depois que ela vestiu o pijama e se deitou, preparei o sofá para mim. Não era confortável, mas já tinha dormido em piores. Estava quase pegando no sono quando ouvi. Roberto? Sim. Você está acordado? Estou agora. Precisa de alguma coisa? Silêncio. Depois. Vem aqui. Levantei e fui até o quarto. Ela estava deitada, olhando o teto. O que foi? Eu sei que é besteira, mas estou com medo de dormir. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquele homem vindo para cima de mim. Sentei na beirada da cama. Isso não é besteira. Você passou por um trauma. É normal ter medo. Você pode ficar aqui? Só até eu dormir? Claro. Deitei por cima das cobertas, do lado dela, mas mantendo distância respeitosa. Ela se virou de lado, encarando-me. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por ter vindo no hospital. Por ter ficado.
por estar aqui agora. Não tem por onde agradecer. É onde eu quero estar. Eu senti tanta sua falta, Roberto. Mesmo com raiva, mesmo com dor, senti falta de você. Eu também senti, todos os dias. Ela estendeu a mão. Segurei. Acha que a gente consegue fazer dar certo dessa vez? Não sei, respondi honesto. Mas vamos tentar. E dessa vez vou dar meu melhor, prometo. Promessas são perigosas. Eu sei, mas essa eu pretendo cumprir. Ela fechou os olhos, ainda segurando minha mão. Não vai embora enquanto eu durmo? Não vou. Vou ficar aqui a noite toda se você precisar. Preciso. Então vou ficar. E fiquei. A respiração dela foi acalmando aos poucos. Os dedos entrelaçados nos meus foram relaxando. Em 20 minutos, ela dormia. Mas eu não soltei a mão. Fiquei ali, deitado no escuro, ouvindo ela respirar, sentindo o calor da mão dela na minha. E pela primeira vez em anos, senti que estava no lugar certo. Não numa estrada. Não fugindo, mas presente. Finalmente, presente. Lá fora, o vento soprava frio. Nuvens escuras cobriam a lua. O cheiro de chuva chegava pela janela entreaberta. E dentro daquele quarto pequeno, eu e Letícia, dois corações quebrados tentando se consertar, descansávamos juntos. Não era o final feliz dos contos de fada. Era apenas um recomeço incerto, mas era nosso. E isso, por enquanto, era suficiente. Fim do capítulo 5. Quer que eu continue com o capítulo 6? Tentar novamente. PVP, continue e alongue o próximo, capítulo 6. Quando as feridas abrem novamente. Acordei com o som de trovão. Por um momento confuso, não sabia onde estava. O teto era desconhecido, o cheiro no ar era diferente. Então me lembrei. O apartamento de Letícia. Eu tinha passado a noite toda segurando a mão dela. E em algum momento da madrugada, devia ter adormecido também. Olhei para o lado. A cama estava vazia. Sentei rápido, o coração já acelerando. Letícia, sem resposta. Levantei e saí do quarto. A sala estava vazia. A cozinha também. Então, ouvi um som abafado vindo do banheiro. Alguém chorando. Bati na porta levemente. Letícia, você está bem? Estou. A voz saiu engasgada. Claramente não estava. Só, me dá um minuto. Vou entrar, tá? Roberto, não. Mas eu já tinha aberto a porta. Ela estava sentada no chão do banheiro, encostada na parede, abraçando os joelhos com o braço bom, o rosto molhado de lágrimas, o corpo tremendo. Os olhos tinham aquele olhar distante de quem está revivendo um trauma. Ei, ei, ei! Me abaixei na frente dela. O que aconteceu? Tive um pesadelo, ela conseguiu dizer entre soluços. Com aquele homem, ele me segurava e eu não conseguia me soltar e... Não perguntei mais nada. Só a puxei para um abraço. Ela se agarrou em mim como se estivesse se afogando e eu fosse a única coisa sólida no mundo. Você está segura, sussurrei, acariciando o cabelo dela. Está segura comigo. Ele não pode te machucar. Está preso. Você está segura. Eu sei que é irracional, mas eu não consigo parar de sentir. Não é irracional. Trauma não obedece lógica. Não precisa se explicar. Só respira. Eu estou aqui. Ficamos ali, no chão frio do banheiro, enquanto ela chorava. Eu apenas segurava, repetindo que estava segura, que eu estava ali, que não ia deixá-la sozinha. Aos poucos, o choro foi diminuindo. A respiração foi normalizando. Mas ela continuou agarrada em mim. Desculpa, ela disse finalmente, a voz rouca. Desculpa por... Não, cortei firme. Não pede desculpa. Você passou por algo terrível. Tem todo o direito de estar assustada. Eu sou uma policial, Roberto. Sou treinada para lidar com esse tipo de situação. Não deveria estar tendo crises de pânico no chão do banheiro. Ser forte não significa não quebrar. Significa ter coragem de se reerguer depois. E você é a pessoa mais forte que conheço. Ela levantou o rosto e me olhou. Os olhos vermelhos, inchados, mas havia algo ali, gratidão misturada com algo mais profundo. Como você está sempre dizendo a coisa certa. Não estou.
Só estou dizendo o que sinto. O trovão rugiu de novo, mais alto. Letícia estremeceu. A tempestade está chegando. Quer que eu feche as janelas? Não, eu gosto de tempestade. Normalmente. Mas hoje está tudo mais difícil. Eu entendo. Ajudei ela a levantar. Levei até a sala. Sentei com ela no sofá. Cobri com a manta colorida. Café? Ofereci. Por favor. Enquanto fazia o café, ouvi quando a chuva começou. Primeiro devagar, depois aumentando até virar um dilúvio. O tipo de chuva que parece estar lavando o mundo. Voltei com 2 xícaras. Sentei ao lado dela. Bebemos em silêncio, ouvindo a tempestade. Roberto? Sim? Você pode me contar algo? Qualquer coisa. Só quero ouvir sua voz. Me distrai dos pensamentos ruins. Pensei por um momento. Posso te contar sobre a última vez que vi meu pai? Ela se virou para mim, surpresa. Você nunca fala sobre ele. Eu sei, mas acho que preciso. Talvez seja a hora. Respirei fundo e comecei. Foi 3 dias antes do acidente. Ele tinha parado em casa. Coisa rara. Ficou uma noite só. Eu tinha uns 22 anos na época. Lembro que a gente sentou no quintal bebendo cerveja, sem falar muito. Meu pai nunca foi de muitas palavras. Letícia se aconchegou mais perto, ouvindo. E aí, do nada, ele me olhou e disse: Robertinho, não seja como eu. Não deixe a estrada te engolir. Porque quando você percebe, já não sabe mais voltar para casa. Já não lembra como é ficar. E eu fingi que não entendi. Ri, mudei de assunto. Mas ele tinha visto. Tinha visto que eu já estava no mesmo caminho e não fez nada para me impedir. Por quê? Porque sabia que não adiantava. Quando a estrada te escolhe, ou quando você escolhe ela, é difícil resistir. Ela promete liberdade, aventura, fuga, e você só percebe tarde demais que liberdade sem raiz é só uma palavra bonita para solidão. Letícia colocou a mão no meu braço. E quando ele morreu, eu fiquei com raiva. Raiva dele por ter me avisado e não ter insistido. Raiva de mim por não ter ouvido. Raiva da estrada por ter levado ele. Mas aí eu fui pro enterro. Vi minha mãe destruída. E percebi, ela tinha morrido junto. Só que ela teve que continuar respirando por mais 10 anos antes do corpo finalmente parar. Minha voz falhou. E jurei que nunca faria isso com ninguém. Mas fiz exatamente a mesma coisa com você. Letícia apertou meu braço. Roberto, olha para mim. Olhei. Os olhos dela estavam sérios, intensos. Você não é seu pai. E eu não sou sua mãe. A gente pode quebrar esse ciclo. Tá difícil? Tá. Vai continuar difícil? Provavelmente. Mas a gente não é refém do passado se escolher fazer diferente. Você realmente acredita nisso? Acredito, porque eu vi você mudar nos últimos meses. Vi você escolher ficar quando o instinto era fugir. E isso vale mais que qualquer promessa. Um trovão especialmente forte sacudiu as janelas. Letícia fechou os olhos, mas não tremeu dessa vez. Está passando, ela disse. O medo está ficando menor. Vai e volta. Trauma é assim, mas cada vez fica um pouco mais fácil. Como você sabe, terapia. Dei um sorriso pequeno. Doutor, Marina me ensinou bastante coisa, inclusive que falar sobre as merdas ajuda mais do que fugir delas. Ela riu. Um riso genuíno, apesar da situação. Roberto Almeida fazendo terapia e falando sobre sentimentos. Nunca achei que veria esse dia. Nem eu, mas aqui estamos. A chuva continuava caindo forte. Ficamos ali, no sofá, ouvindo o barulho da água contra as janelas. Era estranho, confortável e desconfortável ao mesmo tempo. Como se estivéssemos aprendendo de novo a estar juntos. Roberto, obrigada por não ter fugido quando eu te chamei no hospital. Você podia ter ignorado, podia ter arranjado desculpa, mas você veio. Sempre vou vir quando você chamar. Sempre. Não faz promessas que... Não é promessa, interrompi. É fato. Você pode estar do outro lado do país, do mundo. Se você me chamar, eu vou. Ela ficou me olhando por um longo momento. Então, lentamente, se aproximou e encostou a cabeça no meu ombro.
Eu quero acreditar em você, ela sussurrou. Tanto que dói, mas tenho tanto medo. Eu sei, e não vou mentir dizendo que o medo vai sumir, mas podemos enfrentar ele juntos. Você não precisa carregar tudo sozinha. É estranho, ela disse. Eu passei 5 anos aprendendo a ser independente, a não precisar de ninguém. E agora estou aqui, encostada em você, e parece tão certo, e isso me assusta. Precisar de alguém não é fraqueza, Letícia, é humano. E se você me decepcionar de novo? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e honesta. Se eu te decepcionar de novo, falei devagar, escolhendo as palavras com cuidado, vai ser porque eu realmente tentei e falhei, não porque eu fugi sem tentar. E você vai ter todo o direito de me mandar embora de vez. Mas, Letícia, estou trabalhando todos os dias para que esse se não vire quando. Estou realmente tentando. Vejo isso, ela admitiu. Vejo nas pequenas coisas. No jeito que você parou aqui quando podia estar na estrada. No jeito que segurou minha mão no hospital. No jeito que me carregou quando não conseguia andar. Eu vejo. Ficamos em silêncio por um tempo. A tempestade começava a diminuir. A chuva ficando mais fina, os trovões mais distantes. A tempestade está passando, observei. Essa sim, ela disse. Mas tem outras vindo. Sempre tem. Então a gente enfrenta juntos. Ela levantou a cabeça do meu ombro e me olhou nos olhos. Você realmente acredita que a gente consegue, depois de tudo? Acredito. Não vai ser fácil. Não vai ser perfeito, mas acredito que vale a pena tentar. Ela mordeu o lábio, pensativa. Então, numa decisão súbita, se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como um primeiro beijo, mesmo depois de 20 anos juntos, como se estivéssemos nos conhecendo de novo. Quando se afastou, tinha lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram diferentes. Eu também acredito, ela sussurrou. Tenho medo, mas acredito. Limpei as lágrimas do rosto dela com o polegar. Então vamos descobrir juntos. Um dia de cada vez. Sem pressão, sem expectativas irreais. Só tentando. Um dia de cada vez, ela repetiu. Isso eu consigo fazer. O dia passou devagar. Cuidei dela. Trouxe remédio nos horários certos. Fiz almoço, arroz, feijão e frango, que ficou meio borrachudo, mas comestível. Ajudei ela a trocar o curativo. Assistimos filme na TV, uma comédia romântica boba que nos fez rir. Conversamos sobre coisas sem importância. Ela me contou histórias de colegas da PRF, eu contei histórias da estrada. Era normal, assustadoramente normal, como se fossem apenas um casal tendo um domingo qualquer em casa. Mas não éramos apenas um casal. Éramos 2 ex-cônjuges tentando reconstruir algo dos escombros, e isso tornava cada momento simples em algo pesado de significado. À tarde, meu celular tocou. Era seu Marcos, o sargento da PRF. Roberto, aqui é Marcos. Como está a Letícia? Está bem. Repouso tomando os remédios, ainda assustada, mas melhorando. Bom. Olha, eu queria te avisar. O cara que agrediu ela, Rodrigo Silva, ele postou fiança e foi solto hoje cedo. Meu sangue gelou. Como assim solto? Ele agrediu uma policial. Eu sei. Estamos trabalhando nisso. O advogado dele argumentou que ele estava sob efeito de drogas, que não sabia o que estava fazendo. É uma palhaçada, mas o juiz concedeu. Ele vai responder em liberdade. E se ele vier atrás dela? E se... Calma. Ele tem medida protetiva, não pode chegar perto, e a gente está de olho, mas achei melhor avisar vocês, para ficarem atentos. Obrigado por avisar. Desliguei e fiquei olhando o celular, processando. O que foi? Letícia perguntou da sala. Não queria contar, não queria assustá-la, mas também não podia mentir. Voltei para a sala e contei. Vi quando o rosto dela empalideceu, quando as mãos começaram a tremer. Ele está solto, com medida protetiva. E a PRF está de olho nele. Ele não vai chegar perto de você. Você não sabe disso. A voz dela estava subindo, o pânico tomando conta. Papel não protege ninguém, Roberto. Medida protetiva não impede nada. Se ele quiser... Ei,
Ei, segurei o rosto dela. Respira. Você não está sozinha, ok? Eu estou aqui e não vou deixar nada acontecer. Você não pode prometer isso. Posso e estou prometendo. Vou ficar aqui. Quantos dias forem necessários. E se precisar, a gente vai embora. Para outro lugar onde ele não saiba encontrar. Fugir? Ela me olhou incrédula. Você está sugerindo que a gente fuja? Se for para te manter segura? Sim. Eu não fujo, Roberto. Sou policial. Não fujo de bandido. Não é fugir, é estratégia, recuo tático. Ela quase sorriu, apesar do medo. Recuo tático? Sério? Funcionou? Te distraí? Ela balançou a cabeça, mas o sorriso ficou. Você é impossível. E você é teimosa. Combinamos bem. O clima ficou mais leve por um momento. Mas eu via nos olhos dela. O medo ainda estava lá, e entendi. Entendi que aquele homem tinha tirado algo dela. A segurança, a confiança, a sensação de estar no controle. E isso não voltava com medida protetiva ou prisão. Voltava com tempo, cuidado e apoio. Vou fazer uma coisa, falei. Vou buscar o guerreiro hoje ainda. E amanhã vou estacionar aqui na frente. Assim, se você precisar de mim, é só olhar pela janela. E eu durmo na cabine. Viro seu segurança particular. Roberto, você não precisa... Preciso sim. Para mim, para saber que você está segura. Deixa eu fazer isso? Ela hesitou. Então assentiu. Tá bom, mas volte rápido, ok? Volto antes de escurecer. Prometo. Peguei ônibus até Registro, peguei o guerreiro de volta, dirigi as 200 quilômetros de volta para Curitiba. Parei num supermercado, comprei comida para encher a geladeira dela. Parei numa farmácia, comprei mais analgésicos e material para curativo. Cheguei no apartamento quando o sol começava a se pôr. Estacionei o guerreiro bem embaixo da janela dela. Subi com as sacolas. Quando Letícia abriu a porta, vi o alívio no rosto dela. Você voltou. Disse que voltava. Ela me puxou para um abraço. Obrigada, sussurrou no meu ouvido. Por não me deixar sozinha. Por estar aqui. Não tem para onde agradecer. Sussurrei de volta. É exatamente onde eu quero estar. E era verdade. Não na estrada. Não fugindo. Não indo para algum lugar distante. Mas ali, presente, cuidando dela, reconstruindo tijolo por tijolo o que eu tinha destruído. Não seria rápido. Não seria fácil. Mas valia cada segundo. Fim do capítulo 6. Quer que eu continue com o capítulo 7? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 7, a noite mais longa. Os dias seguintes criaram uma rotina estranha, mas reconfortante. Eu dormia na cabine do guerreiro, estacionado embaixo da janela de Letícia. De manhã, subia com café e pão fresco da padaria da esquina. Ajudava ela com os curativos, com o banho quando necessário, com qualquer coisa que precisasse de 2 mãos funcionais. Passávamos os dias conversando, sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado que doía, sobre o futuro incerto, sobre o presente que estávamos tentando construir. E à noite eu descia para o caminhão. Ela insistia que eu podia dormir no sofá, mas algo em mim ainda resistia. Como se cruzar aquela linha, dormir dentro do apartamento dela, fosse comprometimento demais, rápido demais. Dr. Marina me ligou na quinta-feira. Roberto, como vão as coisas? Estranhas. Boas, mas estranhas. Você está em Curitiba ainda? Cuidando da Letícia? Estou. E o trabalho? Disse para o despachante que preciso de um tempo. Ele reclamou, mas entendeu. Como você se sente em relação a isso? Escolher ficar em vez de trabalhar? A pergunta me pegou de jeito. Com medo, admiti. Medo de estar cometendo o mesmo erro, mas ao contrário. Antes eu fugia para a estrada, agora estou fugindo da estrada. Ou está aprendendo que presença tem valor, que você pode escolher onde estar, que trabalho não define sua existência. Mas e se eu não souber ser outra coisa além de caminhoneiro? Roberto, você já é outras coisas. É parceiro, cuidador, amigo. A profissão é o que você faz, não quem você é. As palavras dela ficaram ecoando. Naquela noite, Letícia perguntou se eu podia jantar com ela. Fiz macarrão
que ficou bom dessa vez, e sentamos na pequena mesa da cozinha. Roberto, preciso te perguntar uma coisa. O tom sério me deixou alerta. Pode perguntar. Você está aqui porque quer? Ou porque se sente obrigado? A pergunta me desarmou completamente. Por que você acha que eu me sinto obrigado? Por quê? Porque você está basicamente vivendo no seu caminhão, cuidando de mim o dia inteiro, sem vida própria. E eu fico pensando, isso vai virar ressentimento. Você vai começar a se sentir preso de novo. E aí, Letícia, interrompi, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu estou aqui porque escolho estar, não por obrigação, não por culpa. Porque pela primeira vez em anos, eu me sinto útil de verdade. Me sinto parte de algo. Não é prisão, é conexão. Mas e o seu trabalho? Você não está perdendo dinheiro? Não está? Estou. E não me importo. Tenho uma reserva. Não é muito, mas dá para o básico por alguns meses. E quando você melhorar, eu volto a trabalhar. Mas por agora você é prioridade. Os olhos dela marejaram. Ninguém nunca me fez prioridade. Eu deveria ter feito antes. E agora estou compensando. Tarde, mas estou. Ela apertou minha mão com força. Às vezes ainda acho que vou acordar e isso tudo vai ter sido sonho. Que você vai ter ido embora de novo. Não vou, pode me testar. Pode ter crise de pânico às 3 da madrugada que eu subo correndo. Pode me mandar embora gritando que eu volto no dia seguinte. Pode fazer o pior de você que eu continuo aqui. Por quê? Por que você está tão determinado dessa vez? Respirei fundo. Era a hora da verdade mais crua. Porque quando recebi aquela ligação do hospital, quando soube que você estava machucada, eu senti algo que não sentia há anos. Senti terror real. Terror de perder você de vez. Não por divórcio, não por distância, mas para sempre. E naquele momento, dirigindo feito louco para o hospital, percebi algo. O quê? Que eu podia fingir que tinha superado. Podia fingir que era só saudade, só remorso. Mas a verdade é que você nunca deixou de ser a pessoa mais importante da minha vida. Mesmo quando não estávamos juntos, mesmo quando eu estava fugindo, você sempre foi o centro. E quase perder você me fez perceber que eu não posso desperdiçar mais tempo fingindo o contrário. As lágrimas escorriam livres pelo rosto dela agora. Eu também, ela sussurrou. Também nunca superei. Só fingia que sim. Mas você sempre foi. Nos levantamos ao mesmo tempo. Nos encontramos no meio da cozinha e nos abraçamos como 2 náufragos que finalmente encontraram terra firme. Eu te amo, falei no cabelo dela. Nunca parei. Eu também te amo, ela respondeu contra meu peito. E isso me apavora também, mas é a melhor forma de terror que já senti. Ficamos assim por um tempo que poderia ter sido segundos ou horas, apenas segurando, respirando junto, existindo no mesmo espaço. Quando nos separamos, ela olhou para mim com uma decisão nos olhos. Fica aqui hoje, não na cabine. Aqui, comigo. Letícia, não estou te pedindo nada além de presença. Só, não quero ficar sozinha essa noite, não depois de tudo que conversamos. Fica. Como eu poderia recusar? Fico. Deitamos juntos na cama dela pela primeira vez em mais de 5 anos. Não rolou nada além de proximidade. Ela de pijama, eu de bermuda e camiseta. Um espaço respeitoso entre nós, mas as mãos entrelaçadas. Roberto? Obrigada por não pressionar, por entender que eu preciso de tempo. A gente tem tempo, não precisa apressar nada. Você não tem vontade de... Você sabe, ri baixinho. Claro que tenho. Você é linda e eu te amo, mas também sei que você passou por um trauma. Que está se recuperando, que a gente está reconstruindo. Quando for a hora certa, vai acontecer naturalmente. Até lá, isso aqui já é mais do que eu merecia ter de volta. Ela virou de lado para me encarar no escuro. Você cresceu, Roberto Almeida. Amadureceu de um jeito que eu não achei que fosse possível. Dor ensina, e eu tive dor suficiente para encher uma vida inteira. Eu também. Então vamos fazer um acordo. Vamos tentar daqui para frente criar memórias que não sejam doloridas.
Pode ter dificuldade, pode ter conflito, mas vamos tentar que a balança penda mais pro lado bom que pro ruim. Combinado? Combinado. Ela se aproximou, encostando a testa na minha. Boa noite, Roberto. Boa noite, Letícia. E adormecemos assim, juntos, mas não grudados, conectados, mas respeitando o espaço, como tudo que estávamos construindo, lento, cuidadoso, mas real. Acordei com gritos. Por um momento desorientado, não entendi o que estava acontecendo. Então percebi. Letícia estava tendo um pesadelo. Gritava, se debatia, o corpo todo tenso. Letícia! Sacudi ela com cuidado. Acorda, você está sonhando! Ela acordou de supetão, o grito morrendo na garganta. Os olhos arregalados, o peito subindo e descendo rápido demais. Levou alguns segundos até reconhecer onde estava. Roberto, estou aqui. Você está segura? Foi só pesadelo. Ela se jogou nos meus braços tremendo. O corpo inteiro suado, o coração batendo descompassado. Era ele. Ela choramingou. Aquele homem. Ele estava aqui, no quarto. E eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, mas não era real. Você está aqui comigo, segura. Parecia tão real, Roberto, tão real. Segurei ela com força, deixando que chorasse. Acariciei o cabelo dela, murmurando palavras de conforto. Levou quase meia hora até ela se acalmar. Quando finalmente relaxou, estava exausta. Desculpa, ela sussurrou. Desculpa por te acordar. Não pede desculpa. É para isso que estou aqui. Você não assinou para ser babá de mulher com TEPT. Não. Assinei para ser parceiro da mulher que amo. E parceiro fica nos momentos ruins também. Ela ficou quieta por um momento. Então, TEPT. Você acha que é isso que eu tenho? Não sou médico. Mas os sintomas batem. Pesadelos, crises de pânico, hipervigilância. Talvez valesse conversar com alguém. Um psicólogo especializado em trauma. Você vai me achar fraca. Vou te achar corajosa. Porque procurar ajuda é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Eu mesmo aprendi isso. Ela ficou pensativa. Você iria comigo? Na primeira consulta? Vou em todas que você quiser que eu vá. Mesmo que seja várias vezes por semana? Mesmo se for todos os dias, Letícia, eu não estou aqui só pelos momentos bons. Estou aqui por tudo. Pelos pesadelos, pelas crises, pelos dias ruins. Tudo faz parte do pacote. E eu aceito o pacote completo. Ela me beijou. Um beijo suave, carregado de gratidão e algo mais profundo. Como eu fui tão idiota de deixar você ir embora. Você não deixou. Eu fui. E fui eu quem foi idiota. Mas estamos aqui agora. Isso que importa. Deitamos de novo. Dessa vez, ela se enroscou em mim, a cabeça no meu peito. Acariciei o cabelo dela até sentir a respiração ficar regular de novo. Roberto? Você pode continuar acordado? Só um pouco mais? Só até eu ter certeza que o pesadelo não volta? Vou ficar acordado a noite toda se precisar. Não precisa a noite toda. Só até eu dormir de novo. Então vou ficar até você dormir de novo. E se voltar a ter pesadelo, eu acordo você. Quantas vezes precisar. Obrigada. Ela sussurrou já sonolenta. Por tudo. Sempre. E fiquei, acordado, olhando o teto, ouvindo ela respirar, sentindo o peso da cabeça dela no meu peito. E pensando em como a vida dá voltas estranhas. Como 5 anos atrás, eu tinha jogado tudo fora, porque tinha medo de compromisso, medo de vulnerabilidade, medo de parar. E agora estava ali, na mesma cama que uma vez dividi com ela, acordado de madrugada cuidando dos pesadelos dela. E não me sentia preso, me sentia em casa, pela primeira vez em décadas. Me sentia em casa. A manhã chegou devagar, luz cinza entrando pela janela. Letícia ainda dormia, finalmente tranquila. Saí da cama com cuidado para não acordá-la. Fui até a cozinha, fiz café, preparei torradas. Estava colocando tudo numa bandeja quando meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Abri e meu sangue gelou. Era uma foto. Uma foto do guerreiro estacionado embaixo da janela de Letícia. E embaixo, uma mensagem. Achei ela. Minha primeira reação foi pânico.
Puro pânico irracional que fez meu coração disparar. A segunda foi raiva. Raiva que me fez apertar o celular com força. Rodrigo Silva, o homem que tinha agredido Letícia. De alguma forma, tinha descoberto onde ela morava e estava mandando mensagem. Para me intimidar, para avisar, não importava. Liguei imediatamente para o sargento Marcos. Marcos, aqui é Roberto. O Rodrigo Silva mandou mensagem para mim, com foto do caminhão aqui na frente do prédio da Letícia. Que filho da puta! Isso é violação de medida protetiva. Vou mandar uma viatura agora. Vocês estão seguros? Estamos dentro do apartamento. Mas, Marcos, e se ele tentar algo? Não vai tentar. Não com viatura na frente. Fica calmo. Estou mandando apoio agora. Desliguei e voltei para o quarto. Letícia estava acordando. Bom dia, ela disse com um sorriso sonolento. Não queria estragar o momento, mas também não podia mentir. Letícia, o Rodrigo mandou mensagem para mim, com foto do caminhão aqui na frente. Vi quando todo o sangue sumiu do rosto dela. Ele está aqui? Não sei, mas liguei para o Marcos. Tem viatura vindo. A gente vai ficar bem. Ela sentou na cama, abraçando os joelhos, o medo voltando com força total. Ele sabe onde eu moro, Roberto. Ele sabe. Eu sei. E vamos lidar com isso. Mas por agora, a gente fica aqui dentro, trancados, seguros, e espera a polícia chegar. Ok? Ela assentiu, mas viu tremor nas mãos. Sentei ao lado dela, passei o braço pelos ombros. Respira. Ele não vai te pegar. Não com a polícia no caminho. Não comigo aqui. Você não pode me proteger de tudo. Posso tentar. E vou tentar. Ficamos assim, sentados na cama, esperando. 5 minutos que pareceram horas. Então, o som de sirenes. Corri até a janela. 2 viaturas da PRF parando na rua. 4 agentes saindo. Respirei aliviado. Chegaram. A polícia está aqui. Letícia veio até a janela. Vimos quando seu Marcos olhou para cima e acenou. Acenamos de volta. Ele apontou para o telefone. Segundos depois, meu celular tocou. Roberto, vocês estão bem? Estamos. Trancados aqui dentro. Bom, vou mandar 2 homens ficarem aqui na frente. E estamos indo atrás do Rodrigo agora. Você salvou o número que ele mandou mensagem? Salvei. Perfeito. Isso é prova. Ele vai voltar para a cadeia. E dessa vez, sem fiança. Obrigado, Marcos. Protegendo os nossos. Fiquem aí. Qualquer coisa, liga. Desliguei e olhei para Letícia. Ela ainda estava pálida, mas um pouco mais calma. Vai ficar tudo bem, falei. Eles vão pegar ele, e você vai estar segura. E se eles não pegarem? E se ele voltar? Então a gente lida com isso quando acontecer, mas por agora, vamos ter fé que a justiça vai funcionar. E enquanto não funciona, eu estou aqui. Não vou deixar nada acontecer com você. Ela se virou e me abraçou forte. Eu estou com tanto medo. Eu sei, mas o medo não vai ganhar. A gente não vai deixar. E ali, com 2 viaturas na rua e um criminoso sendo caçado, abraçamos um ao outro. 2 sobreviventes. 2 pessoas tentando reconstruir algo bonito dos destroços. E mesmo com medo, mesmo com incerteza, tínhamos um ao outro. E por enquanto era suficiente. Fim do capítulo 7. Quer que eu continue com o capítulo 8, o capítulo final? Tentar novamente P continue e alongue o próximo capítulo 8, o recomeço. Rodrigo Silva foi preso 3 horas depois. Encontraram ele num bar a 8 quarteirões do apartamento de Letícia. Bêbado, ainda com o celular que tinha usado para mandar a mensagem. Confessou tudo. Que tinha seguido uma viatura da PRF até descobrir onde Letícia morava, que queria dar um susto nela, que achava que ela tinha exagerado na reação dele. Dessa vez, não teve fiança. Violação de medida protetiva, ameaça, perseguição. O juiz mandou ele direto para o presídio. Quando seu Marcos ligou com a notícia, senti Letícia desabar de alívio nos meus braços. Acabou, ela chorou. Acabou mesmo? Acabou, confirmei segurando ela. Ele vai ficar preso. Você está segura. Mas eu sabia, e ela também sabia, que trauma não acaba quando o agressor é preso.
As feridas invisíveis continuam, os pesadelos continuam, o medo continua, mesmo quando a ameaça real some. Nos dias seguintes, ajudei Letícia a procurar um psicólogo especializado em TEPT. Encontramos uma mulher chamada Dr. Paula, que tinha experiência com policiais traumatizados. Fui na primeira consulta com ela. Sentei na sala de espera enquanto Letícia entrava. 50 minutos que passei olhando o celular sem ver nada, o joelho batendo nervoso. Quando ela saiu, tinha os olhos vermelhos, mas um sorriso pequeno no rosto. Como foi? Perguntei. Difícil, mas necessário. Ela disse que vai ser um processo longo, mas que dá para superar, com tempo e trabalho. E você quer continuar? Quero. Preciso. Não posso viver com medo pro resto da vida. Segurei a mão dela. E não vai. A gente vai trabalhar nisso juntos. Ela apertou minha mão. A doutora Paula sugeriu que a gente faça algumas sessões de terapia de casal também. Disse que se vamos tentar reconstruir o relacionamento, melhor fazer com apoio profissional. Você toparia? Topo qualquer coisa que ajude a gente a dar certo dessa vez. E assim começamos. 2 terapias, dela individual, nossa de casal. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Não foi fácil. Houve sessões onde choramos os dois. Sessões onde brigamos, sessões onde eu tive que admitir coisas sobre mim que doíam. Sessões onde Letícia teve que confrontar a própria raiva que tinha guardado durante anos. Mas também houve progresso, lento, doloroso, mas real. 2 semanas depois do incidente, Letícia estava bem o suficiente para voltar a ter mais autonomia. O braço ainda doía, mas ela conseguia fazer a maioria das coisas sozinha. Estávamos na cozinha preparando o jantar juntos. Ela cortando legumes desajeitadamente com a mão boa. Eu no fogão mexendo o molho. Roberto, preciso te falar uma coisa. Ela disse de repente. O tom me deixou alerta. Larguei a colher e me virei. Pode falar. Eu recebi a liberação médica. Posso voltar ao trabalho semana que vem. Já? Mas faz só 2 semanas. Trabalho administrativo. Ela especificou. Nada de campo por enquanto, mas posso voltar. E você quer voltar? Ela hesitou. Não sei. Parte de mim quer. Sinto falta do trabalho, da rotina, de me sentir útil. Mas outra parte tem medo. Medo de ver alguém parecido com o Rodrigo. Medo de ter uma crise no meio do expediente. Medo de mostrar vulnerabilidade. Completei. Isso. Desliguei o fogo e fui até ela. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. Letícia, você é a pessoa mais forte que conheço. Mas força não significa não ter medo. Significa ter medo e escolher enfrentar mesmo assim. Se você quer voltar, volta. E se tiver uma crise, você lida. Tem colegas que vão te apoiar. Tem a doutora Paula. Tem eu. Você não está sozinha. E se eu não conseguir? E se for cedo demais? Então você volta para casa, descansa e tenta de novo outro dia. Não precisa ser perfeita, Letícia. Precisa só ser você. Humana, vulnerável, real. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Quando você virou esse cara? Esse cara que diz as coisas certas? Quando percebi que tinha perdido a única coisa que importava. Dor é uma professora eficiente. Ela abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me desarrumou. Eu te amo, Roberto, de um jeito diferente de antes. Mais consciente, mais adulto, mas te amo. Eu também te amo. Sempre amei. Só aprendi a demonstrar direito. Demonstrar é mais importante que sentir. Eu sei. Finalmente aprendi isso. Ela se inclinou e me beijou. Um beijo mais profundo que os outros. Mais carregado de promessa, de futuro, de possibilidade. Quando nos separamos, ela tinha uma decisão nos olhos. Fica hoje, de verdade. Não no sofá, não mantendo distância. Comigo, de verdade. Meu coração acelerou. Você tem certeza? Não quero pressionar. Se você não está pronta, estou pronta. Ela me interrompeu. Estou com medo, sim, mas também estou cansada de deixar o medo controlar tudo. Quero me reconectar com você, completamente. Letícia, você não quer? Quero. Claro que quero.
Só quero ter certeza que é o que você quer. Não porque se sente pressionada, não porque acha que me deve algo. Não é nada disso, ela disse, firme. É porque eu escolho você, escolho nós, escolho tentar de novo, completamente. E ali, na cozinha, com cheiro de molho de tomate e alho, com a luz do fim de tarde entrando pela janela, tomamos a decisão de realmente recomeçar. Naquela noite foi diferente. Não foi perfeito. Foi desajeitado em alguns momentos. O braço dela ainda doía. Eu estava nervoso como um adolescente. Tropeçamos em expectativas e medos acumulados. Mas foi real. Foi honesto. Foi dois sobreviventes se reconectando. Não apagando o passado, mas construindo algo novo por cima dele. E quando finalmente deitamos, exaustos e entrelaçados, Letícia apoiou a cabeça no meu peito e sussurrou: "Obrigada." Por quê? Por ter voltado, por ter lutado, por não ter desistido quando eu te dei 1000 motivos para desistir. Você também não desistiu. Me deu uma chance quando eu não merecia. A gente merece, Roberto. Os dois merecem. Merecemos ser felizes, merecemos tentar. Concordo. Ficamos em silêncio por um tempo. Apenas existindo, apenas sendo. Roberto, e agora, com o trabalho, você vai voltar para a estrada? A pergunta que eu tinha evitado pensar finalmente tinha chegado. Não sei, admiti. Preciso trabalhar, isso é fato. Mas não sei se quero voltar do jeito que era. Meses fora, sem paradeiro fixo, não quero mais viver assim. O que você quer então? Pensei antes de responder. Quero trabalhar, mas com base. Fretes regionais, talvez. Ou ser autônomo de verdade, escolhendo as viagens. Algo que me permita voltar para casa toda semana. Porque agora eu tenho uma casa, tenho você, e não quero perder isso de novo. Ela levantou a cabeça e me olhou. Você está dizendo que quer morar junto? Oficialmente? Estou, se você quiser. Não precisa ser agora, não precisa ser rápido. Mas, sim, quero construir uma vida com você. De verdade dessa vez. Meu apartamento é pequeno. A gente acha um maior. Ou eu vendo o meu que nem uso e a gente junta. Não importa o lugar, Letícia. Importa estarmos juntos. Ela tinha lágrimas nos olhos de novo. Você está falando sério? Completamente. Quero fazer direito dessa vez. Namoro, morar junto, talvez até, não sei, casar de novo no futuro, mas tudo no tempo certo, sem pressão. Só juntos, construindo algo sólido. Casar de novo, ela repetiu, testando as palavras. Depois de tudo, ou melhor, por causa de tudo. Porque a gente já sabe o que não funciona. Já aprendeu o que dói. Agora é fazer diferente. Ela sorriu. Um sorriso enorme, luminoso, cheio de possibilidade. Então vamos tentar de novo. De verdade. Juntos. Repeti, selando com um beijo. Os meses seguintes foram de ajustes. Letícia voltou ao trabalho, primeiro com um horário reduzido, depois gradualmente aumentando. Teve dias difíceis, crises de pânico que precisaram de pausas e respiração profunda. Mas também teve vitórias. A primeira blitz que ela comandou depois do trauma. O primeiro elogio do superior. O primeiro dia inteiro sem ter um flashback. Eu mudei minha forma de trabalhar. Procurei um despachante que trabalhava com fretes regionais. Sul e Sudeste, no máximo 5 dias fora. Ganhava menos do que antes, mas estava em casa toda semana. E casa agora significava algo. Vendemos meu apartamento vazio em Curitiba. Com o dinheiro, demos entrada num apartamento maior de 2 quartos, no bairro Mercês. Lugar tranquilo, arborizado, com vaga coberta para o guerreiro. Nos mudamos num sábado ensolarado de novembro. Seu Marcos e outros colegas da PRF ajudaram a carregar móveis. Fizemos churrasco na pequena churrasqueira da área comum. Bebemos cerveja, rimos, contamos histórias. E pela primeira vez em anos, me senti parte de uma comunidade. Não era só eu e a estrada. Era pertencimento. À noite, quando todos foram embora e ficamos só nós dois cercados de caixas, Letícia me abraçou no meio da sala vazia. Fizemos isso, ela disse. Realmente fizemos.
Ainda estamos fazendo, mas sim, está acontecendo. Você se arrepende de ter mudado tanto? De ter deixado a estrada para trás? Não deixei a estrada para trás, corrigi. Só mudei minha relação com ela. E não me arrependo nem um segundo. Você vale mais que qualquer quilômetro que eu pudesse rodar. Ela encostou a testa na minha. Promete que a gente vai continuar conversando, mesmo quando ficar difícil, mesmo quando a rotina bater. Promete que a gente não vai deixar o silêncio tomar conta de novo? Prometo. E você também precisa prometer. Prometer que vai me dizer quando algo te incomodar, que não vai guardar ressentimento, que vai lutar comigo, não contra mim. Prometo. Nos beijamos ali, no meio da sala vazia, rodeados de caixas e futuro incerto, mas promissor. 6 meses depois, eu estava no Guerreiro voltando de uma entrega em Florianópolis, quando recebi uma ligação de Letícia. Roberto, onde você está? Na estrada. Chegando em Curitiba daqui umas 2 horas. Por quê? Tudo bem? Tudo ótimo. Só anda rápido, ok? Tenho uma surpresa. Surpresa boa ou ruim? Boa. Muito boa. Mas precisa ser pessoalmente. Ela desligou, me deixando curioso e levemente nervoso. Dirigi mais rápido do que devia. Cheguei em casa em 1h30. Quando entrei no apartamento, encontrei Letícia sentada no sofá, segurando algo nas mãos. Estava chorando, mas sorrindo. Letícia, o que foi? Ela levantou o que estava segurando. Um teste de gravidez. Positivo. O mundo girou. Está grávida. Ela completou, a voz emocionada. Estou grávida, Roberto. Vamos ter um bebê. Minhas pernas ficaram bambas. Sentei ao lado dela, ainda processando. Mas como? Quer dizer, eu sei como, mas você toma pílula. Devo ter falhado em algum momento. Ou talvez fosse para ser. Não sei, mas está acontecendo. E eu estou apavorada, mas também feliz e... Roberto, fala alguma coisa. Olhei para ela, para o teste, para a barriga dela que ainda não mostrava nada. E senti algo imenso crescer no peito. A gente vai ser pais. Vamos, eu vou ser pai. Vai. Comecei a chorar. Lágrimas grossas descendo sem controle. Letícia, eu não sei se vou ser um bom pai. Meu pai foi ausente. Eu fui ausente. E se eu repetir os erros? E se... Ei, ela segurou meu rosto. Você não vai repetir. Porque você já provou que sabe escolher diferente. Provou que sabe ficar. E a gente vai fazer isso juntos. Não vai ser perfeito, vamos errar. Mas vamos estar presentes. Os dois, juntos, juntos. Repeti, a palavra nunca tendo significado tanto. A abracei. Abracei ela e o futuro que estava crescendo dentro dela. E chorei. Chorei pela segunda chance. Chorei pelo pai que eu tinha perdido. Chorei pela oportunidade de fazer diferente. Eu te amo tanto, sussurrei, tanto que chega a doer. Eu também, e vamos amar esse bebê também, juntos, juntos. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Enjoos, mudanças de humor, preparativos, medos, alegrias. Transformamos o segundo quarto em quarto de bebê. Pintamos de amarelo claro, compramos berço, móveis, fraldas. Letícia precisou sair de campo definitivamente. Foi promovida para coordenação administrativa. Menos adrenalina, mas mais seguro para ela e para o bebê. Eu reduzi ainda mais as viagens. Passei a aceitar só fretes de um dia, dormindo em casa toda noite. Porque agora não era só Letícia esperando. Era uma família se formando. Dr. Marina me ligou um dia. Roberto, estou orgulhosa de você, do quanto mudou, do quanto cresceu. Tive uma professora boa. Não, você teve vontade de mudar. Isso ninguém ensina. Isso vem de dentro. Às vezes ainda tenho medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente. Medo é normal. Medo significa que você se importa. O problema nunca foi o medo, Roberto. Era a fuga. E você parou de fugir. Ela tinha razão. Eu tinha parado de fugir. Letícia entrou em trabalho de parto numa terça-feira de manhã, 2 semanas antes da data prevista. Estávamos tomando café quando ela largou a xícara e segurou a barriga.
Roberto, acho que chegou a hora. O pânico que senti foi instantâneo e absoluto. Agora? Já? Mas ainda temos 2 semanas. A bolsa da maternidade não está pronta. Eu não... Roberto, ela segurou minha mão. Respira. A gente preparou para isso. Bolsa está pronta sim, ali no quarto. É só pegar e ir. Consegue fazer isso? Respirei fundo. 1 vez, 2, 3. Consigo. Vou pegar a bolsa, descer o carro e a gente vai. Você está bem? Dor forte? Contrações ainda espaçadas. Temos tempo, mas eu não quis arriscar. Peguei a bolsa, ajudei ela a descer, dirigi para o hospital como se estivesse numa missão de vida ou morte. O parto durou 11 horas. 11 horas de segurar a mão dela, de respirar junto, de sentir cada contração através do aperto dos dedos dela, de ver ela sofrer e não poder fazer nada além de estar presente. E então, às 23h47, o choro, um choro agudo, furioso, lindo. É menina, a médica anunciou e colocou nossa filha nos braços de Letícia. Pequena, vermelha, perfeita. Letícia chorava. Eu chorava. Até a enfermeira estava emocionada. Oi, meu amor. Letícia sussurrou para a criança. Oi, pequena, mamãe e papai estão aqui. Sempre vamos estar. Olhei para aquela cena. Minha ex-mulher, agora minha companheira de novo, segurando nossa filha. E senti algo que nunca tinha sentido na vida. Completude. Não a falsa completude de chegar num destino, mas a verdadeira completude de pertencer. Quer segurar? Letícia me ofereceu. Com mãos trêmulas, peguei minha filha. Tão pequena que cabia nos meus antebraços, tão leve, mas carregando o peso de todo o futuro. Oi, pequenininha, sussurrei. Eu sou seu pai e vou estar aqui, sempre. Prometo, de verdade dessa vez. Vou estar em cada aniversário, em cada conquista, em cada dor. Não vou ser perfeito, mas vou estar presente. Isso eu prometo. A bebê abriu os olhos, escuros, como os da mãe, e pareceu me olhar, como se entendesse, como se acreditasse. Como vamos chamar ela? Letícia perguntou. Tínhamos discutido nomes por meses sem decidir, mas naquele momento, olhando para aquele rostinho perfeito, soube. Teresa, falei. Como minha mãe, Teresa Letícia. Letícia sorriu através das lágrimas. Teresa, é perfeito. Oi, Teresa, bem-vinda, meu amor. 3 dias depois levamos Teresa para casa. O apartamento tinha se transformado. Seu Marcos e a turma da PRF tinham colocado balões e uma faixa de Bem-vinda, Teresa. Tinha comida pronta na geladeira, fraldas estocadas, mensagens carinhosas. Deitamos nossa filha no berço pela primeira vez. Ela dormia tranquila, alheia à revolução que tinha causado nas nossas vidas. A gente fez isso, Letícia disse de pé ao meu lado, olhando o berço. Criamos uma vida, juntos. Criamos, concordei. E agora a gente cria ela, juntos. Juntos, ela repetiu, entrelaçando os dedos nos meus. Ficamos ali por um tempo, apenas observando. 2 pais de primeira viagem, apavorados, mas esperançosos. Roberto? Sim, obrigada. Por quê? Por ter voltado, por ter mudado, por ter nos dado essa chance. Sem você, nada disso existiria. Sem você aceitar me dar mais uma chance, nada disso existiria. A gente fez isso juntos, Letícia. Em tudo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Acha que a gente consegue? Ser bons pais? Não tenho a menor ideia, admiti honestamente. Mas vamos tentar. E vamos fazer isso juntos. E isso já é mais do que eu tive. Mais do que você teve. Então, talvez seja suficiente. Talvez seja. Ela concordou. 6 meses depois. Estou sentado na cabine do Guerreiro, estacionado num posto de gasolina da BR-116. O mesmo posto onde reencontrei Letícia 1 ano e meio atrás. Passei aqui para abastecer, vindo de uma entrega rápida em São Paulo. Amanhã é sábado, dia de ficar em casa, fazer panquecas para o café da manhã, enquanto Teresa reclama no berço, ajudar Letícia com as tarefas domésticas, talvez sair para o parque à tarde. Vida comum, rotineira, previsível, e é a melhor vida que já tive. Pego o celular.
Papel de parede é uma foto de Teresa rindo, segurando o dedo de Letícia. Abro as mensagens. Letícia. Teresa já está dormindo. Fica bem na estrada. Te amo. Respondo. Chegando em 2 horas. Te amo também. As 2. Guardo o celular e olho pela janela. A estrada se estende à frente, iluminada pelos postes. Infinita como sempre foi. Mas agora ela não me chama mais. Não me promete escape ou liberdade. É só asfalto, meio de transporte, trabalho. Porque minha vida não está mais na estrada. Está em casa, esperando. Ligo o guerreiro e volto para a rodovia. Mas não com o coração apertado de antes. Não fugindo de nada. Apenas voltando para casa, para onde sempre pertenci. Epílogo 3 anos depois. A festinha de aniversário de Teresa está em pleno vapor. 3 anos, tema de princesas. Escolha dela, claro. O apartamento está cheio. Colegas da PRF, vizinhos, doutor Marina, doutor Paula, alguns caminhoneiros amigos. Teresa corre entre os convidados com um vestido rosa, a coroa torta na cabeça, rindo alto. Letícia está cortando o bolo, mais bonita do que nunca, mesmo cansada. Trabalho, maternidade, vida, tudo deixa marcas, mas são marcas boas. Ela me olha e sorri. Aquele sorriso que significa a gente conseguiu. Aquele sorriso que diz, valeu a pena. Seu Marcos se aproxima com uma cerveja. Roberto, posso falar com você 1 minuto? Claro. Saímos para a varanda pequena. A cidade se espalha lá embaixo, iluminada pelo sol da tarde. Queria te dizer uma coisa. Ele começa. Quando você apareceu naquele dia, no hospital, eu achei que você era só mais um ex querendo se aproveitar da situação. Mais um cara que ia magoar a Letícia de novo. Eu sei. Mas você provou que eu estava errado. Você realmente mudou, ficou, construiu. E eu queria pedir desculpas e te agradecer por cuidar dela, por cuidar da nossa menina. Ele aponta para Teresa lá dentro, porque ela é nossa também, família da PRF. Estendo a mão, ele aperta. Obrigado por confiar em mim, por me dar chance de provar. Você mereceu. E Roberto, você é bem-vindo na família. Sempre. Entramos de novo. Teresa corre até mim. Papai, papai, olha a coroa. Pego ela no colo. A coroa está linda, princesa, assim como você. Ela ri e me abraça, aquele abraço de criança que aperta com força toda. Letícia vem até nós, envolve os dois num abraço maior. Minha família, ela sussurra, minha família inteira. Nossa família, corrijo. E ali, naquele abraço de 3, sinto novamente aquela sensação de estar exatamente onde devo estar. Não na estrada, mas em casa, presente, finalmente presente. Às vezes, ainda dirijo longas horas. Às vezes, ainda sinto o chamado da rodovia. Mas é diferente agora. Não é fuga, é trabalho, é sustento, é meio para o fim. E o fim, o verdadeiro destino, está sempre esperando quando eu volto. Está no sorriso de Teresa, no abraço de Letícia, no jantar em família, nas noites vendo desenho no sofá, nas manhãs caóticas antes da escola, nos fins de semana no parque. Está na vida comum, rotineira, imperfeita. Está em pertencer. E aprendi, depois de meio século de vida, que pertencer vale mais que qualquer liberdade solitária. Que presença vale mais que aventura. Que amor, amor de verdade, não é sobre grandes gestos ou promessas impossíveis. É sobre ficar, nos dias bons e ruins, nas crises e nas vitórias, nos momentos épicos e nos absolutamente mundanos. É sobre escolher, todos os dias estar presente, e eu escolho, todos os dias, escolho ela, escolho Teresa, escolho nós. E essa é a melhor viagem que já fiz, a única que realmente importa, a jornada de volta para casa. Fim. Algumas estradas nos levam para longe, outras nos trazem de volta, e as melhores são as que nos ensinam que casa nunca foi um lugar, sempre foi uma escolha.